E neste vídeo aqui hoje eu decidi falar um pouco mais sobre o que me motiva a trabalhar com as plantas, qual é o meu objetivo gravando esses vídeos, por que eu me determinei e decidi fazer esse trabalho aí criando conteúdo para falar sobre as plantas. Primeiro, vou falar um pouco mais sobre como que começou tudo isso, o que me motivou. Eu fui uma pessoa que sempre teve contato, desde a infância, com os dois ambientes, urbano e rural. Eu nasci, cresci, fui criada em Porto Alegre, capital lá do Rio Grande do Sul. Mas desde pequena eu frequentava o meio rural, porque a minha avó sempre morou na chácara, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada de Minas do Leão. Fica mais ou menos a 1 hora de Porto Alegre, sentido Uruguaiana, uns 80 quilômetros mais ou menos. Então lá, tanto eu quanto os meus irmãos, nós saíamos de férias, férias escolares em dezembro, e ia para casa da avó. Ficava todo o período das férias lá e voltava só em março. Então aquele período, passando as férias todo ano na chácara da avó, no meio rural, fez com que nós tivéssemos esse contato com a vida mais simples, com as plantas, com as frutas nativas. E aquilo começou a me chamar a atenção para algumas coisas naquela época. Por exemplo, lá na avó, na chácara, meu avô deixou lá um pomar de frutas nativas, araçá, guabiroba, pitanga, jabuticaba, uvaia, plantas assim que até hoje, frutas que a gente fala, muitas pessoas nem sabem o que é, não conhecem. E para nós era comum. Então assim, a gente passava as férias lá na avó, eu chegava depois na cidade, e com os colegas, com os vizinhos, a gente falava ali às vezes de alguma fruta, naturalmente, e a pessoa, mas o que é uvaia, mas o que é jabuticaba? Aquilo já começou a me chamar a atenção desde aquela época da infância. Por que as pessoas não conheciam essas frutas, sendo que elas são nativas? Na época eu nem sabia o que era nativa, o que era exótica. Mas conceituando brevemente aqui, nativa é uma planta que cresce naturalmente, que é originária daquela região, ou de um determinado bioma, ou de um determinado ecossistema. Exótica é tudo que foi introduzido, tudo que foi trazido e que hoje é cultivado aqui, por exemplo. Então isso que a gente chama de exótico, que vem de fora, tá? Mas assim, na época eu não tinha ideia disso. Aí depois, com o passar do tempo, quando eu me formei, fiz o ensino médio, fiquei alguns anos ali naquela indecisão, não sabia o que eu queria estudar. Depois eu senti um anseio por voltar a estudar, e eu não sabia bem o que eu queria, mas eu sabia que tinha que ser alguma coisa relacionada com as plantas, com o meio ambiente, porque era algo que eu gostava, me chamava atenção, fazia sentido para mim. E aí eu me determinei a entrar num curso técnico florestal. Foi lá numa escola agrícola, no município de São Leopoldo, uma dos municípios ali da região metropolitana de Porto Alegre. E ali naquela escola agrícola, eu tive muitas vivências, eu tive mestres, professores maravilhosos e muita prática, muita aula prática de viveiro, de plantas, né? O curso em si, ele foi voltado mais para silvicultura, para cultivo de florestas, para a extração da madeira, da lenha, de resinas, por exemplo, eucalipto, acácia negra, pinos. Mas eu também tive disciplinas alternativas de plantas medicinais, de espécies silvestres também, né, nativas. Então, eu comecei a ter lá os contatos com termos mais técnicos, com ver o quanto que a nossa biodiversidade era tão pouco conhecida, porque aí quando eu comecei a penetrar nas matas assim onde tinha a vegetação nativa, eu vi que eu não conhecia nada, mesmo eu sendo uma pessoa que já conhecia muitas espécies urbanas, muitas espécies arbóreas, comparado a outras pessoas que não conheciam, né, que são, digamos assim,
criadas muito no meio urbano e acabam não tendo esse contato, esse convívio. Então, assim, apesar de, comparada com essas pessoas, eu já conhecia muitas plantas, quando eu me adentrava na mata nativa, eu percebia que eu não conhecia nada, nada. E eu fiquei assim, aquilo começou a me vir vários questionamentos. Eu disse, nossa, mas o porquê que nós não conhecemos a nossa própria vegetação, o que cresce aqui nas nossas matas? Que falta de conhecimento todo é esse? Por que a gente não usa? Por que a gente não faz um bom uso, claro, né? Com um manejo? E aí aquilo começou a me questionar cada vez mais. Aí depois eu tive os primeiros contatos com o termo PANC, plantas alimentícias não convencionais, numa palestra que eu fui da Agapan, que o nome, eu me lembro até hoje, que o nome dizia assim, ó, comer insos pode fazer bem. Aquilo me deixou encucada, fiquei curiosa, fui lá, aí eu fiquei encantada com o assunto, fiquei assim doida, isso era em 2009. A partir dali eu comecei a abrir o meu olhar e o meu paladar para essas plantas que crescem espontaneamente nas ruas, nos pátios, e que não são ainda vistas para a maioria da população, mas que elas já existem aí há muito tempo. Povos antigos já as utilizavam, muitas foram trazidas e foram até introduzidas e hoje em dia crescem naturalmente aí, né, nos nossos ambientes, e a gente não dá bola. Mas por que consumir essas plantas? Por que conhecer elas? O que mais me motiva nisso? Primeiro, porque assim, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente tende a não valorizar. Essa é a natureza, acho que, do ser humano, né? Tudo que a gente conhece, a gente olha com outro olhar, tá? Então, assim, eu acho que primeiro é isso, a gente precisa propagar esse conhecimento, por isso que me motiva a falar dessas plantas, a propagar essas informações, a resgatar esses conhecimentos. E por quê? Porque através desse conhecimento, eu acredito que a gente possa ter mais autonomia nas nossas vidas de forma acessível, econômica e saudável. Então, eu posso estar me alimentando com mais variedade, introduzindo mais nutrientes na minha alimentação, melhorando o meu sistema imunológico e ao mesmo tempo eu também posso evitar ou tratar algumas doenças com plantas que estão crescendo no meu entorno e eu não estou sabendo enxergar, não estou sabendo reconhecer. Então é isso que mais me motiva e um dos meus objetivos, propósitos e sonhos é ver as pessoas usando cada vez mais as plantas, usando sabiamente, mas não é só usar no intuito assim de usar e devastar e explorar, é cultivá-las, principalmente propagar cada vez mais o conhecimento e o cultivo delas, saber como plantar, como cultivar, onde colher e assim a gente vai formando uma egrégora, uma rede que a gente vai se ajudando, vai ampliando. Então hoje em dia tem muitas pessoas já falando sobre as plantas medicinais, as plantas alimentícias não convencionais, fazendo conteúdos maravilhosos, mas quanto mais gente, melhor. Cada um vai ter uma linguagem, cada um vai ter uma acessibilidade. Então isso é o que me motiva muito. Tô aqui para isso, esse é o meu objetivo. Eu fico mais feliz ainda quando eu recebo às vezes foto de alguns parentes ou amigos. Olha, que planta é essa aqui, Anne? Olha só, lembrei de ti. E as pessoas começam a reconhecer as plantas porque viram que eu falei, porque eu mostrei. Então, se a gente consegue fazer diferença às vezes na vida de uma pessoa, eu acho que já tá valendo, tá? Então, é isso.